Olá, meu nome é Carla Pires e você está assistindo ao programa Momentos de Paz. Eu gostaria que você gastasse uns minutinhos do seu tempo compartilhando a palavra de Deus comigo. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre como enfrentar o desânimo. E para isso nós vamos resumir rapidinho a história de um profeta que viveu nos tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel, e o nome dele era Elias. Foi um homem extraordinário, mas que dirigia palavras duras ao povo de Israel, porque o povo estava se curvando a falsos deuses, principalmente Baal e Aserá, induzidos pela rainha Jezabel a adorar esses deuses em troca de comida. Era um tempo muito difícil. E Elias disse ao povo: não se curve a esses deuses, se vocês fizerem isso, não vai chover sobre a terra durante determinado tempo. E assim aconteceu. Agora você imagine uma nação que vivia quase que exclusivamente das plantações, do pasto e não ter água. O povo ficou contra Elias. A rainha queria matar Elias e Elias teve que fugir. Deus levou Elias a um lugar, às margens de um ribeiro que se chamava Querite, e durante alguns meses aquele ribeiro jorrava água e corvos levavam alimento para Elias, levavam pão, levavam carne. Elias ficou ali separado num lugar de refúgio durante esse tempo. Quando o ribeiro secou, Deus levou Elias a uma cidade chamada Serepta, e nesse lugar uma viúva que não tinha nada, que estava preparando o último alimento dela para que ela e o seu filho comessem e morressem, foi usada por Deus para sustentar o profeta. O profeta disse: vai, faz como você disse, faça lá o seu último bolo, mas traz primeiro para mim. E a Bíblia conta que Deus multiplicou o alimento daquela mulher durante muito tempo. Não fala nem o tempo, mas que Deus multiplicou o alimento daquela família. E aquela família cuidou de Elias. Depois de um tempo, o filho daquela mulher adoeceu e morreu. E Elias orou para que a criança ressuscitasse, e assim Deus o fez. São feitos extraordinários. E depois disso, a Bíblia conta que Elias orou e a chuva caiu novamente sobre Israel. A Bíblia conta de como Elias enfrentou os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal e 300 profetisas de Aserá. Elias subiu ao monte e a Bíblia descreve que fogo caiu do céu e consumiu um holocausto que estava seco. E depois disso, Elias mandou matar todos aqueles profetas. Mas Jezabel ficou tão irada quando soube que Elias mandou matar os profetas dela, que disse as seguintes palavras: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Depois de tantos feitos extraordinários que Deus realizou na vida de Elias, uma mulher ameaçou a sua vida e Elias fugiu. A Bíblia fala que, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias fugiu da presença de Jezabel. E aí eu quero tocar com você em um ponto. Existe uma grande diferença entre o dia mau e uma crise prolongada. Hoje no Brasil nós vivemos uma crise prolongada. Hoje no Brasil nós vivemos momentos de incerteza, momentos de dúvida, momentos de dor, momentos em que às vezes nós chegamos a duvidar se estamos fazendo a coisa certa em ficar dentro de nossas casas recolhidos. E existe, pelo contrário, o dia mau. O dia mau é aquele dia que você levanta da cama e bate seu dedo mindinho na quina dela. O dia mau é aquele dia em que você pega a sua camisa preferida e veste ela e ela está manchada e você não pode sair. O dia mau é aquele dia em que você tem uma crise de ansiedade e você não consegue raciocinar e fazer as coisas direito. O dia mau é o dia em que você perde um ente querido e aí você
sente o gosto amargo de uma saudade que vai demorar para se curar. Elias estava vivendo uma crise em sua vida. Elias tinha feito coisas extraordinárias pelo nosso Deus, em nome do nosso Deus, mas de repente ele se viu diante de uma crise, porque depois de ter feito tantas coisas em nome de Deus, a vida dele continuava sendo ameaçada. Sabe, a palavra continua dizendo assim que ele deixou o moço dele em Berseba e foi para o deserto, caminhou um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele dizia assim: basta, tome agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E aí continua dizendo que ele se deitou, dormiu debaixo do zimbro, e um anjo lhe tocou e falou assim: levanta e come. E diante dos olhos dele existia uma refeição. Elias levantou, comeu aquela refeição e se deitou novamente. Voltou uma segunda vez o anjo do Senhor e tocou o ombro dele e disse: levanta, come, pois o caminho que você tem que percorrer é muito longo. Ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou durante 40 dias. Depois desses 40 dias ele chegou ao Monte Horebe, que é o monte de Deus, entrou numa caverna, onde passou a noite, e aí veio a palavra do Senhor perguntando a ele: o que fazes aqui, Elias? Ele estava cansado. Era uma luta atrás de outra. Elias estava cansado. E só pelo fato dele ser um homem extraordinário, isso significa que ele não tinha o direito de se cansar. Algumas pessoas dizem para nós quando estamos enfrentando desânimo: olha, você não pode ser assim, você é uma pessoa de Deus, você não confia em Deus. Elias era um homem que confiava em Deus, mas ele estava com suas forças esgotadas. E a primeira atitude que Elias tomou, e eu chamo a atenção de você para ela hoje, para que você não faça o mesmo, para que nós não façamos o mesmo, ele se isolou. Ele foi até Berseba, ele pegou o seu moço, deixou o seu moço lá e continuou o caminho dele sozinho. E quando estamos passando por uma crise, nós temos essa tendência de nos isolar, de achar que as outras pessoas não vão entender o que nós estamos passando e ficar sozinhos. E eu digo hoje para você e para mim: não se isole. Procure conversar com seus irmãos na fé. Procure conversar com seus pastores. Procure se alimentar de coisas que vão te edificar. A segunda coisa que Elias fez, e que essa passagem nos conta, é que ele tomou o seu próprio rumo. Ele procurou resolver o problema por si mesmo, fugindo, e caminhou durante um dia. Para compensar esse um dia em que ele caminhou na direção errada, ele teve que caminhar mais 40 dias. Nós precisamos prestar atenção nessa atitude de Elias. E antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas, nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, que direção devemos tomar? É muito interessante isso. Elias andou um dia apenas na direção errada e depois teve que caminhar 40 dias para voltar a estar no foco da vontade do Senhor, para voltar a estar no centro da vontade do Senhor. E aí o Senhor levou Elias até aquela caverna e Elias ainda teve um diálogo com o Senhor em que ele fazia cobranças ao Senhor. Elias disse: basta, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias falou com o Senhor: eu fiz muito ao Senhor, eu fiz muito pelo Senhor, eu estive sempre fazendo a vontade do Senhor. E aí ele disse: só eu fiquei. Jezabel mandou matar todos os profetas e só eu fiquei. Ele fez cobranças para o Senhor. Nós não podemos nos comparar a outras pessoas. Elias se comparou aos seus pais e disse: eu não sou melhor que os meus pais. E quando estamos no meio de uma crise, nós nos comparamos com outras pessoas. Nós vemos outras pessoas ao nosso redor felizes, alegres e falamos: só eu que estou nessa situação. E o Senhor quer nos ensinar, através da palavra dele, que todos nós somos povo dele, que ele trata cada um de seus filhos da mesma forma. Sabe o que o Senhor respondeu para Elias? Ele falou assim: quem diz que você está sozinho?
Quem disse que você está sozinho? O Senhor fala para ele lá em 1 Reis 19 que haviam mais 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos aos deuses. Que mais 7.000 pessoas estavam sofrendo assim como ele. Nós temos a tendência de pegar o nosso problema e desanimar, de nos afundar no nosso desânimo e dizer: Deus, eu te servi tanto, por que eu estou nessa situação? Eu creio que Deus pode livrar os filhos dele desse período de doença, mas também creio que Deus pode livrar os filhos dele na doença. E muitas vezes nós batemos no peito e falamos: Senhor, só eu que estou passando uma situação ruim. Talvez você esteja aí na sua casa passando necessidade, não pode trabalhar, tá vendo aí a comida da sua lata descendo e você fala: Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou passando por isso? Pois eu quero te dizer, existe uma nação passando pelo mesmo período que você. Mas o Senhor Deus hoje nos desafia a continuar com os joelhos dobrados apenas a Ele. O Senhor Deus nos desafia a amar somente a Ele e confiar na plena, boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus mostrou mais uma coisa para Elias e Ele quer nos mostrar também através da palavra dEle, que Ele é o Deus do extraordinário. Que nós precisamos deste momento de isolamento, que nós precisamos deste momento de silêncio e enfrentar o nosso desânimo para que a voz dele seja ouvida no nosso coração. Elias se enfiou numa caverna e nós estamos presos em nossas casas, mas Deus está nos trazendo ao lugar secreto para nos mostrar, para nos ensinar que Ele é o Deus do extraordinário, mas o extraordinário se revela na hora que Ele quer. A Bíblia conta que o encontro dele com Elias dentro daquela caverna, houve um terremoto, houve fogo, que houve um vento forte e que Elias pensava que Deus estava em cada um desses elementos, no vento forte, no terremoto e no fogo, mas que logo depois dessas manifestações extraordinárias veio uma brisa suave. E é no momento em que nós paramos de lutar, que nós paramos de fugir, que nós paramos de justificar e de lamentar e de nos comparar com outras pessoas, no momento de silêncio é que Deus fala conosco. Fique aí no seu momento de silêncio. Deixa Deus falar no seu coração. Eu sei que estamos num momento em que o desânimo tem nos pegado. Várias pessoas têm falado a respeito de crises de ansiedade que têm tido, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e existem outros joelhos que não se dobraram. Existem outros joelhos que estão clamando, outras pessoas que estão clamando a Deus nesse momento. A igreja está espalhada, mas a igreja continua com um só coração e uma só fé. Deixe que o Senhor, neste momento de silêncio, fale com você. Entre no secreto, você e sua família, e continue buscando a face do Senhor, para que Ele fortaleça os nossos corações. Se você gostou dessa palavra, eu gostaria de te pedir para ir aí, nesse botãozinho de inscreva-se, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber outras palavras que edificam o seu coração, curtir o nosso vídeo, e essas ações são importantes para que essa mensagem chegue ao maior número de lares possíveis. Deus te abençoe e te fortaleça.